Eu também nunca falei isso. Mas foi muito... Pense numa coisa horrível. Subi naquele trio, eu me tremia de um jeito que no outro dia meus músculos ficaram todos travados. Você tá cantando no carnaval sendo uma pessoa evangélica. Cara, nasci parada sinistra. Nasci já pegando aquele flow. Velho, teve um dia que eu fui gravar The Voice, né? E aí, 2021, parece que foi ontem pra mim, tá? Quando eu te conto isso, assim, foi ontem. Eu me lembro que eu também nunca falei isso. Mas foi muito... Pense numa coisa horrível. Eu fui pegar um avião e todo mundo de máscara. Tinha uma operação de guerra lá dentro. Só eu e minha produtora, Adriana, a gente entrava no Projac pra gravar. E aí eles voltaram com todos aqueles aparatos, um negócio lá pra fazer inspeção e máscara, aquelas capas da NASA que a gente usava pra entrar, proteção na cara, parecia que a gente ia soldar coisas lá dentro. Nossa, deve ser uma visão meio horrível. Gente, parecia um filme, e você se remete àqueles filmes mesmo de infecção, contaminação. Contagious. Uma coisa sobrenatural. E pra minha cabeça, que é criativa, velho, aquilo ali era assustador. E aí eu me lembro que eu ensaiei, que eu tentei dizer pra mim mesmo, ó, você vai fazer uma coisa que você sempre fez, então você vai ensaiar como você ensaia a música. Eu dizia pra mim. Eu viajei com minha filha pequena, porque eu amamentava ainda, então eu trouxe ela pro Rio pra gravar o The Voice. Rapaz, Igor, comecei a ter um tremelique. Em frente à escada rolante, eu não conseguia descer. Minha filha sentada na mala, ela devia ter 11 meses, ela não andava. Ela andava, mas assim, aquele, sabe, a dependência, você sabe. Botei ela em cima da mala, e aí falei, gente, é uma coisa que eu sei fazer, eu sei descer uma escada. Olha que absurdo. Meu Deus, eu preciso treinar. Eu não treinei. Eu dizia na minha mente, eu não treinei. E aí começou a engarrafar a escada rolante, e eu de máscara, de boné. A galera não parava. A galera toda começava a descer a escada do lado, descia outra escada rolante, desviava aqui no aeroporto de Guarulhos, Congonhas? Guarulhos. Até hoje eu passo por lá e falo, você tentou me quebrar uma hora, mas agora eu desço você dançando, ó. Eu tive medo da escada rolante, como se ela fosse um dinossauro, uma coisa assim. Isso antes dessa crise forte que você teve. Tava ali o começo. Eu tava no meio dela, era como se eu tivesse que sair na crise. Eu fui gravar o The Voice. E aí, eu estraguei toda uma gravação. Tava lá eu, Isa, Boninho, todo mundo, e aquela coisa acontecendo, os caras entrando, cantando. Eu falei, gente, eu tô num lugar massa, isso aqui é música. Minha galera, eu fiz 12 anos eu fiz todos os The Voices, todos os anos. Todas as edições, criança, sênior. E eu tava lá. E aí, eu só chorava. Às vezes o cara contava uma piada no palco, e começava a chorar. Aí Boninho desceu e falou, Cláudia, não consigo editar. Não consigo. Sua cara tá toda... Tava mais inchada que tá agora, porque aqui eu dormi. Mas eu chorava. Era tipo assim, não tinha o que explicar. Uma piada rolando. Brau falando aquelas coisas dele. Que são engraçadas, que a gente sempre se divertiu. E aquilo parecia um universo paralelo ruim. O lado negro da força, sabe como é? O dark side of the force. Que bem coisa. ruim, era. Mas agora tá sendo super normal falar disso aqui. Porque eu me sinto muito curada. Tipo, a minha criança interior, ela foi curada, assim. E ela voltou, dominando tudo. Entendi. Pouco juízo é muita coisa pra mim, viu? É muita coisa. Essa cura vem com você se procurando ajuda psicológica, psiquiátrica. Sim. E imagino bastante apoio da família. Tu tá casada, tu tá com teu marido há muito tempo, não é? Mais de 20 anos já com meu marido. Então, eu tô nessa conta também. Eu tô com a minha esposa entre namoro e casamento há vai fazer 21 anos. Vai fazer 21 anos. Tipo eu e Meu Márcio. Deus, é mó tempão, né? 21, não posso errar esse número. Né? Ela sabe que você é de humanas, ela sabe. Mas 25 de dezembro... Não, é Natal, porra. Natal, Dia Natal. 25 de dezembro a gente faz 21 anos, que a gente começou a namorar em 2004. Olha o tempo. Caralho. Então, aí, assim, psicólogo, psiquiatra, ajuda dentro de casa e, sei lá, algum suporte da tua fé. Tudo isso daí acabou sendo um conjunto pra te curar, eu imagino, né? Pô, eu vou te dizer. Você falou tudo, assim. Porque a gente tá falando de como aconteceu a parada.
Mas não fosse a minha fé, eu não teria ido. Eu tenho muita fé mesmo, graças a Deus, assim. Eu sou otimista até debaixo d'água, sabe? Sozinha, solitária, eu sou otimista, sem respirar. Eu sei que eu vou sair daqui, eu vou respirar e eu acho que eu consigo esse controle ali de vai dar certo, alguém vai me tirar daqui, vai ser um milagre. Deus vai me salvar, Jesus vai vir aí. Eu consigo essa parada. E se não fosse essa minha fé, eu não teria procurado ajuda. Só que às vezes a fé se materializa fora de você, né? Então, eu tenho uma pastora que ora comigo. A gente tem uma célula e tem um grupo de amigas que são minhas irmãs e que estavam comigo a vida inteira e estavam nesse momento. E aí, eu me lembro que, assim, uma delas é médica e elas foram unânimes, assim, e falaram: Cláudia Cristina Leite Inácio Pedreira, você precisa ir a um psiquiatra. Ó, que bom. Então, isso é muito importante, porque minha mãe é de uma geração que tem um preconceito com essa coisa de buscar ajuda. A gente está no Setembro Amarelo agora. Ó, como é propício, oportuno falar disso. Como um serviço, como a gente está aqui e tem um propósito não só pra gente, né? Procurar ajuda é pra ontem. Teve um traço de desconforto, essas sensações no corpo, elas já são um termômetro que eu acho que é fundamental. Você sabe quando tá vindo a parada. Você sabe, você não vai ficar, você não vai ser você. E tudo que você tem é o presente, então você tem que ser você ali. Se você tá naquele lugar, é pra ser você. É você. E se alguma coisa te impede de ser quem você é, tá errado. Você precisa ter ferramentas pra lutar e às vezes você não consegue, porque é químico o processo dentro da cabeça. E é muito difícil tu explicar pra uma pessoa que nunca passou. Eu sei disso porque eu já tive nas duas posições, né? Eu vivi com a minha esposa há um tempão sem ter passado por isso. Então eu via ela passando e não é que eu não respeitava, mas eu não entendia, sabe? Pra mim era, pô, mas tá tudo bem, mas o que tá acontecendo? Tá legal, tá bom, entendi, não vou encher o saco e tal, mas tá, vou aqui, não sei por que você tá passando, não sei o que acontece com você. Então ela era difícil me explicar isso daí, e eu entendo que é difícil explicar para as pessoas que ainda não passaram por isso, porque cara, esse que você falou, você sente vindo, é difícil explicar pra quem não sabe que você sente vindo. E que quando bate, você sente que bateu. Tu fica, caralho, bateu. Fudeu, agora eu tenho que lidar porque bateu. E aí eu comecei a entender, e assim, eu não sei se é a mesma coisa, tá? Fale. Mas eu comecei a entender quando a minha esposa, por exemplo, ela chegou! Pode falar isso aqui? Pode. Prazer. Quando eu chego, ela tá esquisita. Eu já criei uma conexão emocional com ela, porque ela foi a pessoa que, entendeu? Aí ela, imagina que eu chego assim em casa, ela tá braba fazendo alguma coisa, e eu suspeito, por exemplo, que tá rolando uma TPM, aí eu, quando ela fala, não, é que bate, eu fui fazendo não sei o que, os fios desencapados cruzaram que assim e bateu. Aí eu entendi, eu acho que eu sei mais ou menos como é que é agora. Mas é difícil explicar pra um cara pra uma pessoa que nunca passou por isso. E que bom que você tinha essa rede de apoio aí, essa galera pra te ajudar. Pronto. Essa é outra coisa. Porque eu falei da fé, e o outro pilar é exatamente a rede de apoio. Quando você falou, eu me lembrei que eu olhava pra Zizi, que tá ali, a Adriana, que tá lá embaixo, a Alisson, que me falava comigo. Eu sempre fui cercada de amigos verdadeiros. Eu tenho uma família na estrada. Minhas amizades são poucas, mas são longínquas, de uma vida inteira. Então, por mais que eu não tivesse um psiquiatra, quando batia, no meu caso, eu olhava, rapaz, eu não vou conseguir. Vai, toma água e... Era tipo o lutador no ringue, volta aquela dentadura, pau. Rapaz, eu fui... E teve um dia, assim, carnaval, o primeiro carnaval depois da pandemia. Rapaz, ninguém sabe, mas eu tava ali pela metade. Foi como diz Zizi, né? Valei-me Jeová Jirê, proveja, porque subi naquele trio, eu me tremia de um jeito que no outro dia meus músculos ficaram todos travados. E que coisa, porque tipo, 100ª vez que tu sobe num trio, né? Foi a última vez que eu tive uma crise de pânico. A última vez. Graças a Deus. E assim, não vai ter recaída. Em nome de Jesus, não vai ter. Meu Deus do céu, porque eu vou dizer, viu? E aí eu liguei pra Priscila. Priscila, eu sei que eu não tomo remédio, mas você não acha que eu devia tomar um remédio ou alguma coisa? Porque eu não vou aguentar ela de jeito nenhum.
Ela é médica, uma das minhas melhores amigas. De jeito nenhum. Você não vai tomar remédio nenhum. Quando você subir lá, Cláudia Cristina Leite Inácio Pedreira, me chamando pelo meu nome completo, tudo em você vai se lembrar. Seu corpo tem memória, seu músculo, seu cérebro tem memória. Seu coração é um músculo. Ele vai se lembrar que aquele é o seu lugar. E aí eu venci e acho que isso foi muito bom. Porque quando a gente vai com medo mesmo, quando a gente tem amigos, tem pessoas a quem recorrer, se trata, busca ajuda, eu acho que a gente consegue vencer isso. Não pode se isolar, a gente não pode sucumbir. A gente não pode ir pro quarto, se trancar e achar que a gente vai resolver tudo se a gente fugir das pessoas, se a gente fugir de si mesmo, se apagar a luz e dormir. Porque não vai, a gente só tá postergando e essa dor, ela só vai permanecer ali para que você saiba que você tem que curar. Porque eu sou necessária nesse mundo. Eu tenho amor próprio. É importante para mim estar aqui agora, não só por minha causa, não só por sua causa. É importante para você estar comigo aqui. Sim. Pelas suas filhas, pela sua esposa, pelo meu esposo, por mim. Porque Deus tem um propósito massa pra gente, sacou? E ninguém cruza o caminho de ninguém por acaso. Então, eu não posso ficar trancada aqui nesse quarto agora. Não posso querer acabar com tudo, desistir de mim. Não posso. Eu tenho que lutar, mesmo quando esse pensamento vem. Isso foi importante, às vezes veio no outro. Entendi. Eu acho que tem uma mensagem importante aqui sobre tudo isso que a gente está falando. Talvez seja, isso vai passar. Assim, se você se tratar, se você procurar ajuda, tem mais coisa, né? Tipo, não é um troço que você está sentindo. E é importante também entender que é físico, é choquinho no teu cérebro, que você toma um remédio, pode te ajudar junto com outras terapias. Então, ficar no quarto talvez não seja a melhor estratégia. A melhor estratégia seja mesmo ir se tratar, porque eu sei que parece que não vai passar, mas vai. Né? É isso. Essa é uma das coisas que eu mais lembro que ela me falou. Vai passar, isso aí vai passar. Mas a sensação era que não ia. Por isso que eu tô dizendo, você aí que passa por alguma coisa parecida, vai passar. Vai lá se tratar, procura alguém que já passou por isso, ou uma ajuda profissional, o que você puder, o que estiver mais próximo de você aí, e dá-lhe, porque vai passar. Você tá cantando no carnaval sendo uma pessoa evangélica. Há um tempão já, né? Existe algum tipo de contradição na tua cabeça? Já existiu. Mas é um questionamento massa, inclusive. Pra si mesmo. Porque faz você ficar mais no lugar onde tem que ficar. Na sua fé. Xande é cristão. Então, assim, é um negócio muito doido. Porque isso é desse tempo agora. E eu sou cristã há muito mais tempo. Deixa eu ver mais. Carla Pérez é cristã. É verdade. Tem uma galera que se converteu também ao cristianismo. A gente trabalha, é o nosso trabalho. Sim, eu entendo. E a nossa cultura também, a minha cultura. Eu entendo perfeitamente, mas o ponto é justamente você consigo mesmo, sabe? Mas especialmente não tem mais. Quando a fé é nova. Quando a fé é nova, ela é mais... ela é mais dogmática, talvez. É verdade. Né? É mais uma cobrança externa, é mais você aprender a administrar as vozes que não são da sua cabeça. Porque quando elas passam a ser as vozes da sua cabeça, aí é que dá ruim. Eu já tive esse questionamento, mas não tenho mais há muito tempo, graças a Deus. Que bom. Porque minha relação é com Jesus. Ele não é só o cara que morreu na cruz por mim. Ele é meu melhor amigo. Eu vim pra cá hoje, eu falei com ele de manhã, eu falei, abençoe Igor, abençoe a equipe dele. Amém. Abençoe a minha, todo mundo. Porque tudo que a gente tem tá aqui agora. Você é o meu próximo. Então eu te amo. Quando eu tô lá em cima, eu amo aquela galera que tá lá em cima. Eu vou com ele. Ele tá comigo. Não sei o que ele tá fazendo com isso. Mas assim, a doutrina, os dogmas são das pessoas. Não são dele. E eu já tenho essa consciência em mim, assim, sabe? Que bom. Que não me faz ser melhor do que ninguém. Me faz mais necessitada ainda dele. Porque eu não entendo. E com todo o entendimento que eu tenho, eu uso pra amar ele e me esforço para amar, às vezes, o meu próximo, que nem sempre é alguém como você, na minha frente. É verdade. Então eu tento, assim, trabalhar o perdão, eu tento respirar, eu desabafo também, eu tenho com quem desabafar, o que é maravilhoso. Eu tenho a minha rede de apoio, eu tenho a meu psicólogo, meu psiquiatra, eu tenho minha galera ali. E é desconfortável sempre, sabe? Assim, você ter que
falar sobre isso. Então, quando você leva para um lugar mais leve, onde você pode colocar isso para fora, na hora que você vai, você nem lembra mais. E outra coisa, que para mim é muito legal, que eu acho que vale para qualquer um. Eu tô no meu lugar. Tô no meu lugar. A gente tava falando da minha história aqui quando eu cheguei, né? Que eu cheguei mais cedo e falando, e você me perguntou sobre eu ter nascido no Rio de Janeiro. E eu te falei que eu só nasci lá. Mas que eu fui com 5 dias de vida para Salvador. Então, assim... E pra mim, eu tava te contando que pra mim, quando estourou Cláudia Leite e Babado Novo e tudo mais, que eu via, pô, não, você é da Bahia, você é de lá. E, não, pô, aí já tava rolando há um tempo já era famosa. E aí eu lembro que lembro que eu tava na Vila, que eu morava com a minha mãe, eu tava na Vila, e alguém falou, pô, tu sabia que Cláudia Leite é de São Gonçalo? No começo eu fiquei, carai, que maneiro, ele é daqui, mané. Papo Porra, não sei real. o quê. Maneiro demais, mané, bagulho doido. E aí a sensação, de certa forma, a imagem que se formou da menininha Fluminense de São Gonçalo, branquinha, que foi lá pra Salvador e roubou a brisa dos caras. Né? Que não é verdade, não. né? Você sabe que minha mãe, a parada é muito louca, essa história é muito legal. Minha mãe, ela é baiana, tava aqui em São Paulo com meu pai, e meu pai tava fazendo trabalho aqui. Eu ia falar, meu pai era do Job. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu falei. Cuidado! Foi sem querer. Meu pai tava fazendo trabalho aqui em São Paulo, e aí foi mal. Aí meu pai vivia aqui com a minha mãe, e a mãe falou assim, eu não vou parir aqui sozinha, nesse frio, eu vou pra casa. E a bolsa dela rompeu no aeroporto, Igor. Aí meu pai disse, você não vai entrar no avião assim. Ela, eu vou sim. Minha mãe é baiana retada. Minha mãe é ousada, viu? Entendi. Você vai conhecer ela no carnaval, viu? Tá. Vocês vão conhecer. Aí ela chegou e falou, eu vou pra Salvador de qualquer jeito. Botou fralda geriátrica com a bolsa rompida. Muito louca. Tinha 21 anos também. Doida e jovem, né? Young and stupid. Aí entrou num avião de fralda geriátrica, só que a parada continua jorrando. E aí meu pai falou assim, ó, vai ter uma conexão, uma escala no Rio de Janeiro, eu vou descer com essa mulher. E aí preparou meu tio, que tinha uma clínica em São Gonçalo, médico, obstetra, graças a Deus, e mais alguém, que eu não lembro quem foi. E meu pai pegou o carro para dirigir muito rápido, em alta velocidade, quando chegou lá. Minha mãe não estava sentindo nada atrás, mas estava em trabalho de parto, que rompeu a bolsa. E aí a polícia parou. O batedor chegou pra... Meu pai conta melhor essa história, minha mãe também, né? Então eu posso estar aqui ilustrando demais, mas... ou de menos. Falei, e aí? Você está em alta velocidade aí na ponte Rio-Niterói? Você está correndo risco de vida? Mas minha mulher está aqui agora parindo. Você se responsabiliza pelo nascimento do meu filho? Eu achava que ia ser menino. Aí botaram 2 batedores na frente do carro. Eu não nasci, eu estreiei. Nossa! Né? Pois é. Foram batedores levando o carro até chegar em São Gonga. Pô, já é... Quando chegou lá em São Gonga, eu nasci. Cara, nasci parada sinistra. Nasci já pegando aquele flow carioca, papagoiaba ali. Porque tu sabe que eu tenho quebrada também, porque a minha família, por parte de pai, né? De lá de Nikiti, São Gonga. Peguei o flow, mas fui com 5 dias pra Bahia. Porra, tu imita igualzinho. Cara, parte de pai todo mundo, né? E aí, assim, agora já tô indo mais pro sul, né? Do sul do Rio, pra Zona Sul. Tá mesmo. Aí fui pra Salvador e onde eu vivi. Vida inteira, nunca saí de lá. Só quando eu comecei a ficar mais famosa, ganhar um dinheirinho, que aí eu comprei minha casa e tal, mas eu morei na Saúde, centro histórico de Salvador. Frente da minha... O povo ouve falar, eu sou mais baiana que muito baiano. Porque o povo ouve falar de Aquidauã. Era o meu ponto de ônibus do Aquidauã. Ladeira da Preguiça, que você ouve na música. Ah, Elis Regina cantou Ladeira da Preguiça. Eu estava lá, eu andava na Ladeira da Preguiça. Pelourinho. Toda terça-feira o Olodum tocava no fundo da minha casa. E tô falando literalmente, eu ouvia a percussão. Então eu cresci cercada disso. Paulinho da Viola, por vezes, na frente da minha casa, na casa de Batatinha. Que é praticamente meu padrinho da música. Ele todo dia me prometia que ia me levar na televisão. Nunca me levou, viu? Porra, Batatinha. Deus o tenha. Te amo, mas não me levou na televisão. Então, assim, eu nunca vivi em outro lugar. Eu não tenho nem culpa, assim, entendeu? De ter tanta Bahia dentro de mim, de ter tanta baianidade em mim. Não tenho. Foi Deus que me botou lá e falou assim, essa é a pitada que eu quero que ela tenha. Mas... A Malemolência do Rio eu também peguei, entendi. cara. Já é.
Demorou. E às vezes, quando eu falo das minhas fragilidades aqui, a galera fica, pô, por que tu tá falando isso? Pô, tô falando isso, amigo. Porque eu sou uma pessoa normal e eu acredito que seja a melhor atitude mostrar pras pessoas que eu não sou um super-herói. É isso aí. Né? Sou um cara, mané. Acontece de eu estar aqui, assim, a vida me trouxe aqui, eu trabalhei pra cacete, ralei um montão, teve um monte de momento-chave que se eu tiver... Isso é doido também. Se eu tivesse escolhido B ao invés de A, eu tava em outro lugar. Não teria sido, Eu tava, sei lá, em outro lugar. Nada a ver com isso daqui, né? Então, eu acho que tem muito a ver com o jeito que você encara a vida, se você tá pronto. Na verdade, a sensação de estar pronto ou estar pronto de fato tem a ver com o que você fez antes, né? Com certeza. E só dá pra você estar pronto de fato se você acreditou que aquela ali era uma possibilidade. Né? Às vezes eu tenho uma coisa assim, eu consigo vislumbrar as coisas antes delas acontecerem. Consigo ver mesmo, materializar até. Eu consigo sentir até o cheiro e é muito doido isso. Isso é poderosaço, eu acho. É um outro sentido, né? É o que falam que é o sexto sentido. Eu acho que é um sentido e é uma conexão, é o tal do BrainNet. Isso está muito associado com encontros com pessoas. Às vezes isso fica muito mais forte. Às vezes tem um questionamento, será que era para eu estar aqui mesmo? Eu acho que eu escolhi errado, uma parada assim. Mas é muito mais de... Ai, como é que eu vou descrever isso? É muito mais de eu entender que o presente é tudo que eu tenho naquela hora ali. Mesmo quando... Bom, eu já tô aqui. Eu não sei se eu tô indo bem. Eu não sei se eu tô certa. Eu vou falar besteira. Eu vou fazer besteira. Eu vou errar a música. Eu vou subtonar aquela nota. Eu me cobrei muito a vida toda. E assim, eu passei a entender meu cérebro, o funcionamento dele. Hoje, a maneira como eu recebo a música no meu ouvido é completamente diferente de antes. Eu era uma menina afoita, querendo cantar e tinha aquela ansiedade, assim. Agora eu só preciso pegar esse vislumbre, canalizar, pensar, eu sei pra onde eu tô indo, eu sei quem eu sou e eu sei o que eu quero. Mas hoje é tudo que eu tenho aqui, então eu tenho que equalizar esse som, tenho que entrar nessa frequência e tem que valer a pena, porque se o que eu vislumbrei, porventura, não vier a existir, eu vivi. E foi massa ter vivido aquilo ali, sabe? Mesmo se der ruim. Hoje eu olho, assim, a gente falou aqui de várias questões lá de trás, de dor de alma, sabe? Tratamento psicológico. Eu acho que eu sou uma pessoa mais feliz porque eu passei por esse deserto aí. Porque eu passei por ele. Porque ele passou por mim ou eu passei por ele. Eu passei por ele. Entendi. Eu passei nele, assim. Tudo é meio que... Mas tem que ser otimista. Você tem que achar que tem um porquê. E que você não vai saber o porquê. Talvez um dia você tenha até uma noção e talvez não também. Mas existe um porquê pra tudo. Isso aqui não é aleatório. A gente não cai no chão, a gente não flutua. Tem uma gravidade, tem um E igual a MC ao quadrado. Eu sei que você vive aqui numa roda de uma galera massa. Te falei, né, de Daniel Lopes. Então, hoje estou ele viajando pra caramba, é muito legal. Eu gosto. Eu gosto também, essas teorias de conspiração. Eu acho sempre que tá tudo certo. Tudo certo. Eu disse que eu ia casar com meu marido quando eu tinha 12 anos, pra uma amiga minha. E eu lembrei disso ontem, numa outra entrevista que eu fiz. E tu conhece teu marido há quanto tempo? Desde menina pequena, conheci ele na escola. Só que, você sabe que a diferença de um aluno pro outro, ele é um ano mais velho que eu. Só que nessa época da adolescência, né, eu era nadadora, nada de frente, nada de costas, sequinha, magrinha, pequena, pá. E ele já tava a flor, né, aquela coisa de ebulição de hormônios e tal, procurando as gostosonas da escola e eu lá toda franzina. E eu olhando pra ele, eu falei, eu vou casar com ele. E ela, provavelmente, essa minha amiga, ela é jornalista, ela fez assim, vai nada essa franguinha aí. Mas eu casei, viu? Chupa. Ela lembra disso, ela conta, ela fala. Casei com ele e ele muito gato desde sempre. Muito gato. Meu marido é muito lindo. Gente boa pra caramba, mas tem um pé horrível. É mesmo? Todo mundo tem um defeito. Não, o dedo dele é terrível, terrível, terrível. Tem que falar isso, porque você olha assim, o cara gato, gente boa, tem uma coisa ruim. É o dedo. Um dedão que parece um pavão mesmo, aquela unha assim, ó, de garra. E preta ainda, assim, aquela unha preta já que não tem mais salvação. É daquele jeito, já pra cair, nunca cai, volta, parecendo um Gollum do Senhor dos Anéis. Entendi.
Horrível. Aí quando eu tô muito com raiva dele, que ele conta umas piadas, ele sabe me tirar. Sabe o que eu faço? Eu olho pro dedo dele, aí penso, tá pensando que eu vou... Não vai não. Já sei quem é você. Você tem defeitos. Eu não entro nessa com a minha esposa, porque ela sabe... Toda linda, né? Ela sabe exatamente todos os problemas que eu tenho, pô. Então ela sabe pegar em onde dói também, entendeu? Onde incomoda. Você também tem uma unha podre, né? Um dedinho meu podre. Meu pé é feio pra caralho. Eu vou te mostrar em respeito, mas o meu pé é feio. Vou lançar um álbum agora, em outubro. Maneiro. E esse álbum é muito maravilhoso. Modéstia à parte. Porque, assim, eu sou uma pessoa que trabalhou muito por ele. Uma das pessoas que trabalharam muito. Então, eu não posso elogiar tanto assim, né? Porque senão fica uma coisa horrível. Mas tá muito gostoso esse álbum. Tem muita coisa. O nome dele é Especiarias. Eu tenho tudo que você imaginar ali dentro, porque é uma mistura de tudo que eu sou. Eu canto no Carnaval de Salvador por 5 horas. Só com Led Zeppelin. Meu tio era roqueiro, uma banda de blues. Meu outro tio tocava chiclete com banana, então eu sou essa mistura de Brasil com Egito. Tem que ter charme pra dançar bonito. Boa. Então tá tudo nesse álbum ali. O nome dele é Especiarias. Eu confesso, assim, que por mais que eu tenha conseguido chegar numa cartela de cores, numa imagem, no não sei o quê, eu não fui gestora disso. Foi Deus fazendo a parada, botando um artista plástico incrível no meu caminho há 3 anos, chamado Muricy, que fez uma capa espetacular. A gente vai mostrar ela aqui, não vai? Vai, não vai? Vai. Vai ou você vai dar exclusiva pra alguém, Paulo Pimenta? Não vai dar pra Igor, não, é? Lá ele, dá pra ninguém. Paulo Pimenta de cabeça baixa, já me cortando. Não tá ouvindo não, a gente, não? Ela tá perguntando se vai mostrar a capa do álbum. Me falaram que iriam. Tá falando que não, ali, não? Ó, bigode, ó. Não, a gente pode, vai. Só a capa. Só porque o Igor foi muito legal. Tá bom. O quê? Então a gente vai mostrar. Ele é muito legal. Tá bom. E quanto tempo que tu tá produzindo esse trabalho? Há quanto tempo que quando que tu começou a fazê-lo? O Intemporal acabou. A gente continua ensaiando e tal, mas acabou, a gente já nasceu, a gente já tá com ele na estrada, então eu já parei com aquela coisa e já engatei nesse aí, tipo um namoro atrás do outro. Então eu fui pro estúdio pra compor com a galera, Tu sente no estúdio a mesma coisa que tu sente no palco? Não. O palco é diferente. Muito diferente. Eu demoro pra pegar, eu sou cantora de palco mesmo. Tá. Eu acendo muito mais depois que eu já gravei tudo. Eu improviso muito mais, eu deito muito mais na melodia. Lá ele. Entendi, mas eu tô entendendo. Muito mais do que quando eu tô no estúdio. Eu gosto de gente. Eu só queria em você... Na hora que eu tô fazendo música, eu preciso de gente comigo. Eu preciso de uma rodinha de violão. Não precisa ter 1 milhão de pessoas. Eu fiz meu primeiro show para mais de 1 milhão de pessoas em Copacabana. E eu só vim entender que havia mais de 1 milhão de pessoas na 9ª, 10ª música do show. Porque eu tava muito no flow. É muito natural, assim. Eu não sei quantas pessoas vão estar no meu show. Eu vejo uma massa, eu consigo entrar naquela frequência de humanas, né? De estar ali sentindo presente. Então eu gosto de gravar, mas eu preciso de direção. Eu preciso de Luciano, que é o meu diretor, que eu vou encontrar agora pra gente trabalhar. Eu preciso da minha banda. Minha banda é minha gig. Meus parceiros há muitos anos, né? São muitos anos de estrada. A galera do Babado saiu comigo. Lu, eu conheci na faculdade. Eu era mitrânia na faculdade, eu acho que eu tinha 18 anos. Luciano estava se formando. Vale ressaltar, né? Porque ele é bem mais velho que eu. Mentira. O bicho é bem jovem, mas é professor e é um Buda. Pense numa pessoa calma. Tem que ser, né? Porque eu não paro 1 segundo. Então, assim, ligo pra ele. Tô escrevendo a melodia, mando um áudio, assim. A gente começa a compor meio de forma muito louca. Então, a gente começou a trabalhar um atrás do outro. E eu já meio que trouxe umas coisas dessa experiência que eu tive no Intemporal. Isso já facilita também muito a onda. Eu colho no palco, eu colho em gente vivendo, em histórias que eu leio, de pessoas que escrevem pra mim. E aí esse álbum tem muito disso. Muita história de... É uma fofoca total, que eu tô falando da vida dos outros ali. Mas foi tu que escreveu tudo? A maioria. Acho que tem 1 ou 2 músicas que não são, mas com parceiros maravilhosos. Eu chamei Reno Poeta,
que é meu amigão. Eu gravei com ele agora uma música chamada Espalhe Gratidão. Sou péssima de nome de filme, de livro, de tudo. Eu gravo a história inteira, mas o livro eu lembro o nome depois, por último. E aí essa música eu lembrei agora por milagre. Espalhe Gratidão eu cantei com o Reno. E aí tá no meu álbum uma parceria gigante com ele, com Arthur, que é cantor da Filhos de Jorge, da Bahia. Meu Deus do céu. Quando você for, você vai ter que passar lá na Filhos de Jorge. Tá. Pra ouvir o som desses caras. E com Lari, que é uma super cantora e compositora, lindíssima. Minhas parceiras e minha banda, meus músicos. Entendi. Todo mundo no estúdio, a gente fez o tal do camping. Só que sem rodízio. Era a gente acampado lá dentro, escrevendo, cantando, falando. Quanto tempo? Sei lá. Eu sou de humana, esqueceu? Não sei não, a gente passou muitos dias. Muitos dias? Foram vários dias juntos. Aí a gente tinha uns intervalos, assim, entre uma coisa e outra, porque... E muitas horas também, sabe? Dentro do estúdio. Mas eu ia fazer show, eles também tinham a vida deles e voltávamos um para o outro. Entendi. Um pro braço do outro. Entendi. Pra fazer música. Parece uma dinâmica madura de como lidar com a coisa, né? Organizada. É. Acho que hoje em dia tá muito assim também, né? Muito de organizar um pouco a parada. No final entra a gravadora pra fazer um planejamento, porque senão, imagine, um bocado de gente assim, tipo eu. Um monte de artista. Não, eu sempre fui meio impulsiva pra lançar, ainda mais que eu tô vivendo isso. Eu queria muito falar desse álbum. E eu não podia falar ontem. Então, hoje aqui, quando falaram assim, a gente vai lançar, vai falar dele lá no Flow. Porque cria uma ansiedade no meu fã. Eu sempre botei muito carro na frente dos bois. Tô vivendo isso, como é que eu não vou falar disso? Entende? Eu entendo. Tem música que eu fico enjoada. Aí a capa. Nossa, bonito mesmo. Não tá lindo. Esse cara é Muricy, que eu te falei. Essa saia que eu tô usando, na verdade, é uma capa. Que a gente meio que concebeu uma parada, né? Pra fazer esse álbum todo. Então... Essa capa, ela não é uma coxa de retalhos, ela é um patchwork. E o painel que ele fez, que é bem maior do que tá aí, ele conta a minha história e ele usou especiarias de verdade para contar essa história. Então tem ali Copacabana, tem o café, tem o grão de café, tem pimenta, várias especiarias, cominho, folha de louro. E ele usou tudo isso, orgânico, para colocar no mural, para fazer esse porta-retrato aí atrás. O mercado da música, de uma forma geral, ele mudou muito desde que você começou, desde que você surgiu, todo mundo conhece Cláudia Leite, para como a gente está agora em 2025. Se adaptar, manter-se no jogo, tem sido um desafio intenso. Como é que é para você? É natural? As coisas meio que se encaixaram ou você precisa fazer um trabalho ativo? Porque assim, agora não se... Uma coisa... Acho que é porque pra você já falou que a parte mais legal é o palco. Mas o fato de não vendermos CD... Tipo, não tem mais CD, né? Agora é um outro jeito. Isso é só um dos aspectos de como a coisa mudou. Mudou, inclusive, tirando o lance do show, mudou, inclusive, como se ganha dinheiro nesse mercado, né? Na tua opinião, tá melhor, tá pior, tá mais difícil, tá menos, tá... Quem tá estabelecido como você tem vantagem, desvantagem? O que você sente? Eu acho que não tá melhor nem pior. Mudou. E assim, eu sou de uma geração que pegou uma transição. E foi desafiador demais pra mim na época. Porque a gente tinha feito um álbum e o que estourou na época do Babado Novo foi o Pirata. Que um cara gravou num show ao vivo. E a gente vendeu milhões de cópias desse álbum. E quando a gente entrou na gravadora, a gravadora pegou exatamente esse ao vivo, deu uma mexidinha, porque não tinha muito o que fazer ali. A gente não tinha separado canais para fazer uma remasterização. E aí colocou uma capa para trazer uma identidade visual e comercializou ele. Exatamente porque era uma época em que o pirata invadiu tudo. Então, eu acho que eu já vivi isso lá atrás. Não me espanta muito. Mas eu sou da era pré-cambriana da música, né? Então, eu sou do Orkut. Porra, Orkut é clássico eu sou do Orkut. Qual que era a tua comunidade favorita? A minha era a Teoria da Conspiração. Era aquela que tinha o Garfield, que odeio segunda-feira. Tá... Total minha cara, né? Acordar de manhã cedo. Eu até agora tô com a cara inchada, assim, porque pra mim foi maravilhoso acabar de noitona ontem. Eu também gosto. Também sou um cara que prefere viver de noite. Eu gosto muito do dia. Adoro o dia, ainda mais porque meus filhos estão muito acesos.
E eu amo estar com eles, assim. Meu melhor momento na vida é estar com meus filhos, mas à noite eu trabalho mais suave. Pra mim, a grande vantagem da madrugada é que não tem como ninguém ficar mandando mensagem encher meu saco. De Também. madrugada, entendeu? E eu posso estar acordado, fazendo alguma coisa que eu tô consciente do que eu tô fazendo, sem ninguém ficar mandando mensagem enchendo o saco. E quando eu acordo, eu também eu pego no tombo, assim. É? Eu falo muito menos. É o único momento em que eu... Tá quieto. Quietinha. Você a gente tá falando o quê mesmo? Aí, do Orkut, A sim. gente tá falando sobre as transformações do mercado da música. Aí tu tá falando do Orkut. Eu sou da era do Orkut, então, assim, eu vi essa coisa do digital eclodindo, né? A mudança do disco do disco de vinil para CD e do CD pro pirata. Então, eu sou praticamente... Eu venci Passou na por vida. tudo isso aí. É. Aí hoje, pra mim, é mais fácil. Eu lidar. penso que, dependendo do jeito que você olha pra como, por exemplo, o próprio lance do pirata, especialmente na época que a gente tá falando, que é ali, sei lá, início dos anos 2000, não é? Sim. Por ali. 2000. Que é quando eu lembro que foi por aí que começou a piratear, por exemplo, filme. Que o primeiro filme que eu vi pirata foi o do Homem-Aranha, por exemplo. Já era no VCD. Então, mais ou menos nessa época aí. Lembra do Tropa de Elite, do filme? Que ele explodiu muito antes, um ano antes dele ir pro cinema com os piratas. Gravei campanha até. Depois fez muito sucesso no cinema também. Eu acredito, inclusive é um dos métodos que a gente usa aqui, eu acredito que existe um lado bom nessa distribuição informal, para não chamar de pirataria. Sim. Que é o quê? Que é a tua mensagem se espalha. A tua música se espalha. Tipo, ela chega em lugares que as pessoas talvez não tivessem chance de ouvir. E por mais que aquela pessoa não pagou por aquela música, ela amplifica aquilo e você fica enorme. No caso do Flow... Já cumpre. Já cumpre a... No caso do Flow, as pessoas sempre usaram o nosso conteúdo para criar o próprio conteúdo, e isso, eu não ganho dinheiro com isso, mas eu chego mais longe. Então, tem valor nisso. Pessoas pagam para chegar mais longe, não é? As pessoas botam dinheiro para fazer tráfego pago para chegar mais longe. Então, eu não preciso pagar. E quem tá criando ainda tá ganhando dinheiro. No caso da pirataria, é diferente, né? A gente tá falando de outra coisa aqui. Mas o ponto é que a mensagem chegar mais longe tem o seu valor. É uma questão de pesar e ver o quanto que isso vale, no fim das contas. Mas para mim, a mensagem chegar mais longe é o foco, sabe? Eu acho que a gente não pode mexer nisso. Primeiro, a gente busca o reino e o resto é acrescentado. A gente tem invertido, então... De caju em caju vai ter uma revolução dessa. Revolução digital, revolução de alguma coisa. E aí, exatamente porque a gente sai do foco. A gente é criador, né? Você cria o conteúdo que você... E aqui a maneira como está gerenciada essa criação, ela tá certa. E aí, o resto é assim... A gente vai se adaptando, mas se você perde essa essência... Eu acho que não cumpre o papel. A música tem que chegar em alguém. A arte do cara, ela nasce, a Capela Sistina pintada lá. O cara, Leonardo da Vinci, ele tava lá consertando até hoje, se deixasse, entendeu? Ele não tinha condição, porque a gente não para o processo. E aí, precisa dessa exposição, precisa chegar em alguém. Tem que, naquele tempo... E depois repercute de alguma forma em outro tempo, mas você registrou aquele momento ali, então é importante que saia daquele lugar. Eu acho. Agora, é bom ter uma equipe. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo, que entende de marketing, que entende de tempo, de horário. Então, eu deixo para eles. Eu acho que essa é uma conquista para mim. É eu ter aprendido que o meu lugar é criando, compondo, cantando. Contratei um cara que vai fazer isso, tem uma gravadora que vai fazer aquilo ali, e eu preciso me manter aqui. Porque se eu sair do meu lugar, aí é que vai estar errado. Nem sempre vai ser um sucesso, um pipoco. E se eu ficar contando cabeça de show, contando quantos streamings, me lasquei, velho. Não vai produzir mais nada que presta, vai produzir para aquilo, vai fazer para aquilo, e aí... É verdade. Perdeu a parada. Às vezes um cara que escreve uma coisa bem simples, assim... Lembra de Florentina? Florentina de Jesus. Rapaz, é muito legal essa música. Mamonas Assassinas. É divertido demais. Você ouve aquilo ali e aquilo é intemporal. Aquilo ultrapassa gerações e é massa. E você lembra de um tempo de uma forma e outra pessoa lembra de outra. A música tá cumprindo seu papel e você tá sendo eternizado porque a música veio na frente. O resto vai ser acrescentado. Eu acredito nisso. E aí pronto.
Vamos no flow, É véi. isso, é isso. Vamos na maciota, devagar e sempre.